Dali no Pod Dali, eu sou a Valesca Carsten, estou gravando conteúdo aqui para Gramado Summit, muito feliz de estar aqui, conversando sobre um monte de coisas e puxando a brasa para o meu assado, que é educação e infância. E agora eu estou com duas pessoas que eu adoro e que são pais da Olivia e da Sofia, e é daí que eu conheço eles, mas isso é uma outra história. Gabi Bernardon, obrigada por estar aqui, prazer. Eu que agradeço, super prazer. Rômulo também, obrigada por ter aceitado o convite, coisa boa. Gabi, te apresenta aí, quem é você na fila do pão? Então, gente, tenho 39 anos, esse ano vou 40, coisa boa. Sou mãe da Olivia e da Sofia, que hoje é o papel que eu mais gosto de ter na minha vida, mas eu sou uma empresária que gosta de pessoas, que gosta de empreender, que gosta de arriscar, de ter aquele friozinho na barriga todo dia, de acordar com sangue no olho e fazer o negócio acontecer. Essa sou eu. Isso mesmo. E você, Rômulo, quem é você? Bom, eu... Casada com o Rômulo, né? Não posso me esquecer disso. Ai, Pois é. sim, são um casal, são pais. Sim, mas quando eu falei que eram pais, eu acho que já ficou subentendido verdade. que era casal. Mas eles são um casal e são sócios. Eles são sócios da Blow, aquele espaço incrível, uma escovaria inteligente. E acho que tem muita coisa de inteligência artificial. E o meu filho, que estudou na mesma universidade que o Rômulo, me falou outro dia, ele é um cabeção, ele é super inteligente. Então conta aí pra gente, como é que é tudo isso? E foi nessa faculdade, na SPM, né, que eu conheci a Gabi, né? Então, eu vim do mercado financeiro e a Gabi trabalhando com a família, a gente se conheceu. E ela despertou em mim, né, essa paixão pelo empreendedorismo. Eu sempre quis empreender, mas talvez se não tivesse conhecido ela, não tinha esse empurrãozinho, Tem né? que ter alguém pra empurrar, né? É. Eu trabalhava com exportação de carne, nada a ver com o mercado da beleza, mas eu sempre tive essa veia empreendedora muito forte, minha família inteira é empreendedora. E aí eu conheci o Rômulo, ele trabalhava na XP, eu trabalhava lá com a minha família, mas assim, eu não tinha aquele brilho, sabe, aquela coisa. E aí eu fui trabalhar em Angola, olha só, me mandaram pra Angola pra gerenciar uma parte da empresa lá. E eu todo dia Com pensava... que idade? 20 e... Tu devia ter uns 24, né? Por aí, mais ou menos. Por aí. E aí eu pensava, nossa, mas olha a oportunidade que eu tô tendo de estar em outro país, um país super difícil, cheio de desafios. Quantas pessoas não queriam estar no meu lugar e eu não tô feliz. Não é isso que eu quero fazer. Voltei, pedi demissão da empresa da família, foi um desafio super difícil, assim, falei pro Rômulo, eu vou abrir meu negócio agora. Pesquisei, pensei numa padaria, pensei em tudo, nunca tinha pensado em salão, fui fazer minha unha, aí eu comecei a olhar o salão cheio de gente, aí a dona, linda, de salto, andando de um lado pro outro, conversando com os clientes, eu pensei... Como é que eu não pensei nisso antes? Eu vou abrir um salão, parece tão fácil, né? E não tem nada demais aqui, eu vou fazer um maravilhoso. Cheguei em casa, falei, Rômulo, vou abrir um salão, vamos? A gente namorava aqui há uns 2 anos na época, né? Isso. Aluguei um ponto. Quando eu vi, assim, a obra muito rápido, caí de paraquedas no mercado da beleza. A gente fez uma super inauguração. E aí, no dia seguinte, eu acordei. Agora eu tenho um negócio, vou ter que ir lá, né? Sim, isso começou quando? Isso foi o espaço delas, ele existe até hoje, inaugurou em 2013. Vai fazer 12 anos. Ah, eu não sabia que você 12 anos. já vem vindo, porque assim, a gente pensa em Blow, e onde eu olho tem Blow, eu olho, uau, mais um Blow, mais um Blow. Mas vocês estão nesse mercado A gente desde... já tá há 13 anos no mercado, Ai, que assim, lá foi onde bacana. tudo começou. E a parte mais legal da história é que deu super errado. Então, isso me ensinou muito, sabe? Assim, deu errado, mas a gente fez dar certo. Então, nesse primeiro dia que eu fui lá abrir, né, tinha inaugurado, eu abri a porta e tava tudo inundado. Então, meu primeiro dia na vida de empreendedorismo foi um caos. Eu passei limpando o chão, secando, e aí eu pensei, eu acho que não é tão fácil. Porque por mais que eu me formei em administração, quando eu fui abrir o meu negócio, eu não fiz não fiz nada, eu só abri. Né, na cara e na coragem, isso eu acho que foi um erro. Mas qual é o empresário que não Exato. abre assim? Então, eu também abri uma escola assim. Então, talvez seja o maior erro do empreendedor ou do aspirante a empreendedor, né, fazer muita pesquisa. Parece que isso dá certo, né? A gente fez faculdade de administração, estudou bastante, é o certo se preparar. Sim. Mas dar o passo de coragem é o principal, porque, como a Gabi falou, deu muito errado no início, né? A gente apanhou muito. E a gente acredita muito nisso, né? Que
não é tu estudar o foco e ter foco no cliente, é tu ter o foco do cliente. Tu só consegue enxergar a dor mesmo depois que tu inicia. Vivendo. Sem iniciar, tu não consegue. Eu achei que tendo um espaço bonito, confortável, as clientes iam vir, mas assim, o que a gente tinha diferencial? Nada, sabe? A gente não olhou pra cliente e pensou, mas o que o cliente tá querendo? E foi aí, depois de uns 2 anos que o negócio já tava andando, eu escrava do operacional, assim, foi horrível, né? Eu engordei 20 quilos, a gente... E é aí, um sofrimento, porque a gente não consegue descansar nem dormindo, né? A gente fica vivendo aquilo e pensando... E vocês escolheram serviço. Serviço precisa de quê? De pessoas. E aí é uma outra engenharia de pessoas para poder a coisa funcionar, porque aí você acaba tendo aquelas pessoas e adotando as famílias, os problemas, os desafios do dia a dia, e isso é uma coisa que... Foi exatamente isso que aconteceu comigo, Valesca, porque eu me lembro que assim, era eu e eu, então das 7 da manhã às 9 da noite eu tava lá, eu acabava convivendo com os colaboradores, assim, muitas horas por dia. A gente, eu acabei assim, eu acho que eu era bem imatura na época, eu não soube separar muito, e isso me fazia sofrer. Claro. Porque daí a pessoa ia embora, trocava de salão, e assim, esse mercado da beleza, ele tem uma rotatividade. Mas, e aí eu lembro que lá por 2015, uns 2 anos depois, né, Rômulo, eu falei, Rômulo, olha só, vai lá conversar com o tio Jorge. Eu tenho um tio que chama Jorge, ele já quebrou várias vezes, mas hoje ele tem muito sucesso, assim, um baita empreendedor. Falei, vai falar com o tio Jorge, mostra a planilha, que eu tenho certeza que ele vai dizer assim, muda aqui, muda ali e tá tudo certo. Eu, na minha ingenuidade, né? Eu não podia ir, porque eu era escrava, não conseguia sair do salão. O Rômulo foi conversar com o tio Jorge, né? E aí? Pensa assim num prédio daqueles mais modernos, novinhos, maravilhosos, no alto da Carlos Gomes, né, na Avenida de Porto Alegre. Eu subindo, né, cheguei na sala dele, pensa aquela sala toda envidraçada, os móveis, aqueles executivos, super bacana e tal. Ele me chamou, e ele é super queridão, né, foi lá, me recebeu super bem, olhou os números com carinho, perguntou, fez várias perguntas, né, e eu super animado, né, pra ter os insights e tal. Aí sabe aquilo assim, a pessoa meio que dá uma sentada pra trás, e ele falou, Romulo, preciso te dizer que é melhor... Vocês ainda estão no momento que dá pra vender, dá pra sair bem, porque a marca ainda tá legal e tal, mas pelo que eu tô vendo, tá muito difícil a coisa. E se tu sair, se tu demorar muito, vai ser mais difícil. E não sair. Era o Blow ainda, né? Ainda era o espaço delas. Era ainda o espaço delas. E aquela conversa, ela foi dura, porque eu fiz sozinha essa conversa. A Gabi não tava junto e eu precisava contar pra ela, né? E eu me lembro que eu desci daquele prédio. Era melhor ter rezado pro São Jorge do que ter ido no tio Jorge, né? Isso, exatamente. E aí, eu me lembro de estar descendo a Carlos Gomes pensando, como é que eu vou falar isso pra Gabi, né? Aí eu chego pra falar com ela e falo, pô, Gabi, falei com o tio Jorge e tal. Realmente é melhor a gente fazer isso. Ele é experiente, ele sabe das coisas, a gente é jovem, tem 20 e poucos anos, né? E aí veio a Gabi já de pronto. Eu falei assim, o quê? Não vou, imagina, eu acredito no negócio e a gente vai fazer dar certo. Mas continuar fazendo as mesmas coisas e querer que o resultado mude, aí é burrice, né? Então eu falei, Roma, a gente vai mudar tudo, vamos pesquisar, vamos estudar, a gente vai reformar o espaço inteiro e a gente vai fazer dar certo. Foi aí que entrou a escova na nossa vida. Como não se apaixonar por uma mulher dessa? Eu falei assim, fechar, isso não, eu pensei, não tá no meu radar, fechar, gente, porque eu realmente acreditava, sabe? E aí eu me coloquei no lugar de cliente. Eu tenho muito cabelo, a gente não tinha escova, tá? A gente tinha manicure, depilação e massagem. Eu tenho muito cabelo e sempre eu fui muito frustrada nesse serviço de escova, porque assim, era sempre a partir de tantos reais, eu sempre saía pagando o dobro, porque eu tenho muito cabelo, não saía do jeito que eu queria, era uma dificuldade. Eu falei, Rômulo, olha só a oportunidade de mercado que a gente tá tendo, vamos fazer escova barata, sabe? Foi assim, do nada. Eu tive a ideia e o Rômulo, peraí que eu vou estudar. Daí ele começou a pesquisar, encontrou o Dry Bar nos Estados Unidos, que é a nossa super inspiração, assim. Como é o nome, cara? Dry Bar. É só escova, eles têm mais de 200 unidades hoje. E a gente começou a estudar e começou a realmente se apaixonar. A gente reformou todo o espaço, assim, mesmo ralados, quase falidos, a gente reformou todo o espaço, botou um espaço de escova. Foi para os Estados Unidos, né, Rômulo foi conhecer o Dry Bar. E lá, assim, ó, minha cabeça explodiu, porque eu pensei, como que no Brasil não tem isso? Como, sabe?
Aí a gente voltou e começou a testar lá dentro. Na verdade não era um teste, a gente botou dentro do espaço delas. Eu não sabia nada de cabelo, nada. A gente começou a aprender. Quanto foi a escova na época que a gente colocou? A gente começou com R$49. R$49, né? Isso há 10 anos. E por mais que a ideia pareça muito boa, tudo não deu certo no começo também. Aí a gente baixou para R$45. Acho que precisava fazer um ajustezinho ali, mais alguma coisa ou outra também, não deu certo. Aí me lembro que a gente foi viajar, meu pai mora em Bagé, interior do Rio Grande do Sul. Sim. E aí lá, já um pouco mais preocupado, falei, Gabi, tem alguma coisa que tá faltando, né? Eu acho que a gente tá meio morno ainda, a gente tem que ser o mais quente ou bem frio. Então vamos tentar um preço que vai mudar mesmo o dia a dia das mulheres. E aí a gente decide aplicar o preço de R$35. E esse preço, ele meio que vira o jogo. Parece que cai uma ficha nas clientes, elas começam a perceber. Imagina. Que, cara, pode ser um serviço do dia a dia. Isso a gente aprendeu, né? Isso, só uma parênteses, isso a gente tá falando de um salão num bairro bom de Porto Alegre, classe A. Então, assim, mesmo os clientes estando num nível classe A, B, o preço ele ainda importa, porque a escova, ela é um luxo, né? Mesmo pra quem tem poder aquisitivo. E aí a gente colocou R$35, explodiu o negócio. Explodiu. Sim, porque aí é a possibilidade e o luxo de tu não precisar lavar o teu cabelo nem secar em casa. Isso. Que dá uma trabalheira. Nossa, facilita a vida. Mas além disso, né, Rômulo, várias outras inovações que a gente trouxe, por exemplo, abrir às 7 da manhã. Ninguém abria às 7 da manhã. Ninguém abria. E a gente falou, não, a gente vai abrir. Nas 3 primeiras semanas não entrou ninguém às 7 da manhã. Eram os profissionais nos olhando, eu e o Rômulo aqui, ó, não, vai vir, gente, calma. De repente começou a ser um horário maravilhoso. A gente tirou o telefone, né? Não tem mais telefone, só aplicativo, porque a gente perdia muita cliente por erro. Então a gente foi botando algumas inovações. E o aplicativo, ele é muito fácil maravilhoso. De baixar e de usar. Porque às vezes tem uns que não são, gente. É maravilhoso esse, porque eu uso. Às vezes tem uns que tranca, entende? Tem uma opção dos dados de dar ou não. Eu às vezes me incomodo de passar todos os meus dados. É verdade. Então eu acho que ele é friendly. Só que isso a gente tá falando há 10 anos atrás. Nossa. Então assim, a gente foi xingado, né? Que absurdo. E a gente falou, não, tu vai te acostumar. E hoje os clientes amam, né? Enfim, várias outras coisas que a gente fez, mas e aí começou a dar super certo. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente foi aprendendo, melhorando cada vez mais. E a gente falou, e eu nunca quis ter um salão, eu sempre quis ter um negócio, sempre quis expandir. Eu falei assim, Rômulo, eu acho... e aí por que Blow, né? A gente queria chamar a escova de um jeito diferente dentro do espaço delas, porque a gente estava fazendo de uma maneira diferente. Como o espaço delas foi a incubadora do Blow. A incubadora. E aí o Rômulo, vamos chamar... Ele fala que a gente não teve criatividade, mas eu amo esse nome. Vamos chamar de Blowout, que é escova em inglês. Aí era Blowout. Aí as próprias clientes, quero fazer um blowzinho, quero fazer um blowout, um blow, e aí virou Blow. E aí lá pelas tantas eu falei, Rômulo, eu acho que a Blow, ela pode ser um negócio e andar com as próprias pernas e algo que a gente pode expandir. Porque assim, as clientes, eu lembro que na época assim, me paravam no supermercado assim, Gabi, o espaço delas mudou a minha vida, obrigada. Eu falava, eu quero poder dar isso pra outros lugares, sabe? Porque realmente assim, e a gente tá falando de autoestima, né? Tá falando assim... De um espaço para assim, uma mãe que tá lá, tucanada, e que pode ir no Blow fazer uma escova, são 20 minutos, meia hora, que dá uma respirada para voltar para casa mais oxigenada, né? Quando eu vou falar, agora avançando um pouco assim, mas quando eu vou dar os treinamentos pros escovistas, eu sempre falo, gente, a gente não vende escova aqui. A gente muda a vida, o dia das mulheres. Então, assim, desde uma mulher que tá sem autoestima, daqui a pouco tá num relacionamento abusivo, porque ela não se acha boa o suficiente, não consegue se enxergar. Ela sai daqui se gostando. A gente pode ajudar ela a sair de um relacionamento, a gente pode ajudar alguém a se colocar melhor numa reunião que tá cheia de homens, porque ainda tem isso, né? Sim. Ela se sentindo bonita, poderosa, com cabelo, ela pode ir melhor na reunião, ela pode ser promovida, então assim, a gente realmente ajuda. Toda a questão do autocuidado. E que tamanho tá esse Blow? Atualmente a gente está com 39, né, lojas comercializadas e estamos indo para a 30ª abertura, lojas abertas, né. Inauguramos em 2019 a primeira, no Moinhos, em Porto Alegre, aí veio a pandemia, que foi bem duro pra gente, né. Foi. Para todo mundo, para todo mundo. E aí depois desse momento da pandemia a gente começou essa expansão. E desde o início com a nossa marca de cosmético, né?
nossa marca de cosmético, que faz parte do processo da escova, né? Então a gente tem essa missão. Quais são os produtos que vocês vendem? Vamos supor, eu vou fazer a escova, se eu quiser comprar shampoo, tudo, o que tem? Hoje a gente tem mais de 20 produtos, todos na marca própria, então assim, a gente tem a linha de brilho, reconstrução, hidratação, nutrição, tudo a gente tem. E o legal, assim, da gente só usar a nossa marca dentro do espaço é porque ainda no Brasil tem muito preconceito com coisas brasileiras, principalmente cosmético brasileiro. Então a gente é um centro de experimentação muito grande. Imagina, mas assim, eu dou preferência para as coisas daqui. Mas ainda tem preconceito, sabe? Então, assim, mas a gente consegue, a gente tem esse poder de atender muita gente e mostrar para as clientes que é bom e fazer com que elas queiram voltar. Então, nosso objetivo é assim, tudo que tangibilize escova, a cliente possa lembrar de Glow. Futuro, chapinha, secador, tudo pra gente poder, porque se o nosso propósito é ajudar a mulher, eu não posso querer que ela vá todo dia no salão, mas eu posso ajudar ela a fazer em casa. E sabe uma coisa que eu sinto dificuldade, mas ter embalagens menores para quando a gente viaja levar o shampoo que a gente está acostumada. E Rômulo, deixa eu te perguntar uma coisa. E o que a Gramado Summit faz sentido para o empreendedor? Faz sentido para o empreendedor em todas as etapas, né? Então, desde o empreendedor que ainda está desenvolvendo sua primeira ideia, aquilo que a gente falou antes, né? É importante dar o passo, né? É muito importante, mas ter essa fome por conhecimento. Ela não pode parar nunca, né? Em qualquer momento que tu tiver da jornada, tu tem que estar consumindo. E aqui tu tem a opção a oportunidade no Gramado Summit de ter 3 dias inteiros disso, né? E o empreendedor, ele tem a vida muito corrida. Então, muitas vezes eu me deparo, né, de tentar estudar lá dentro do escritório, fazer um curso online, alguma coisa, é difícil. O dia a dia, ele tem interrupções. No momento que tu viaja, parece que as pessoas te sabem, não, tá viajando, tu será consegue que as pessoas né? que respeitam ou a gente se permite? Boa pergunta. Talvez seja mais a gente que se permite. E às vezes não precisa nem ir muito longe. Eu, às vezes, 100 quilômetros de Porto Alegre, eu fico, nossa, mas olha, eu já tô conseguindo ver de outro jeito, inclusive os problemas. É verdade. Porque a gente precisa de um distanciamento para poder voltar e, inclusive, descansar das filhas, né? Porque dá um trabalho. E pro Rômulo não deve ser fácil. Que mulherada na tua volta, né? Eu sou meio de Silvio Santos, né? Tem as funcionárias mulheres, as filhas são todas mulheres, né? Então, E a Gabi deve valer por umas 12, né? Sim. Porque é um furacão. É um furacão. Então, mas eu aprendo muito, né? Eu preciso saber, eu sinto falta até às vezes, né? Porque eu não consigo vivenciar exatamente todas as dores da minha cliente, né? Mas eu consigo entender a partir da Gabi, a partir do que eu convivo, o que é a necessidade, é adaptar o modelo de negócio. Mas eu acho que para um negócio para frente tem que ter esses espaços de respiro e outra, a gente não se ressentir com a crítica e sim poder pensar, toda vez que o meu cliente, eu não gosto de chamar os pais, né, lá da escola, mas assim, a minha relação é um pouco diferente do que cliente, mas todas as vezes, hoje eu entendo assim, tá todo mundo no mesmo barco, porque o objetivo é o mesmo. Que as coisas fiquem bem, principalmente as crianças. Então, assim, eu sempre penso, mesmo que me desacomode, na hora eu vou pra casa e eu penso, e normalmente faz muito sentido o que as pessoas dizem. Faz muito sentido, e o Rômulo fala sempre, né, que a autorresponsabilidade, ela é muito importante. Então, ouvir a crítica e não culpar outras pessoas, que é o mais fácil, né? Ouvir a crítica e tu pensar o que eu posso fazer diferente, o que eu poderia fazer diferente. E a gente só melhora escutando as clientes, os pais, enfim, né? Então, a gente tem que estar sempre atento a tudo. É isso aí. Né? E esse evento pra ti, Gabi, como é que tá sendo? Maravilhoso, assim, eu adoro participar de eventos de uma maneira geral, porque o meu maior erro quando eu abri meu negócio foi ter ficado presa no operacional e não ter conseguido enxergar o negócio de uma forma geral. Então, eu amo o Gramado Summit, pra mim foi super importante, que eu consigo levar ideias novas, consigo ver outras perspectivas, sabe? Eu acho muito importante. E vocês são muito inspiradores, meus parabéns. E eu tenho uma notícia, a gente já vai ter que encerrar porque já terminou o episódio. Gente, parece que faz 1 minuto que eu tô falando. Quando o podcast é bom, que passa legal, muito rápido. Obrigada, Gabi. Eu que agradeço. Muito foi um obrigada, prazer. Rômulo. Obrigado, eu agradeço. Isso aí. Então, até o próximo episódio, gente. Pode dar ali. Vai, Gramado Summit.